porque eu tenho atrasado todo o processo, porque eu não quero interromper, né, para falar com ele, aí eu atrasei, aí sucessivamente vai atrasando tudo. Aí, se puder, 8h30, que eu já pedi a Pamela para separar, para eu descer e passar para ele, seria ótimo, se não for atrapalhar a gente aqui. Não, tá Por mim, ótimo. Por mim não tem tranquilo, problema, menina. não. Também. Então tá ótimo. Por mim é tranquilo. Só assim em relação às outras meninas, né? Mas por mim pode ser sim. Mas eu acho Vamos que ver as a outras Jo. meninas vai ficar tranquila. A Jo, apesar de ser 8h30, ainda dá para ela. Eu, Então tá. eu vou tentar assim ser o mais breve, né? Também hoje, meninas, eu tenho que sair também, então eu vou tentar assim ser mais breve. É. É, E a sabe o que gente eu tô fazendo, que eu oriento também pra gente? Eu tô lendo antes. O ideal é a gente ler antes, porque na hora que a Rosane vem passar pra gente, a gente tem mais facilidade. É. Isso, gente, isso é muito importante, assim, porque aí você já está familiarizado, você já sabe do que vai tratar o assunto, é muito importante. E vamos sim, com certeza. O intuito é esse, que cada um leia, né? Já possa ir pensando, aí se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente já está ali pronto, né? E vamos orar então, meninas. Vamos. E hoje eu quero falar sobre esse assunto de maldição, né? Que a Fabi Isso. comentou ontem. Então, o assunto não está ali exatamente no texto de Mateus, apesar que a gente comentou ontem, né? Que ele fala, mas assim, a gente poder falar sobre esse assunto aqui. Vamos orar? Vamos. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada por mais um dia do renovo do Senhor sobre nós. Nós engrandecemos o Senhor nesse dia, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor, e é tudo que nós queremos fazer, adorar o Senhor com a nossa vida, com aquilo que nós temos. E oramos ao Senhor, pedindo mais uma vez, Senhor, vem sobre nós com sabedoria, com graça, Senhor, com entendimento, Senhor, e com a prática da Tua palavra no nosso coração. Como nós queremos, Senhor, ser ouvintes obedientes, Senhor, ouvintes, Senhor, que praticam, Senhor, que colocam a Tua palavra, ó Deus, em ação na nossa vida. Nós oramos por cada mulher, Senhor, que está acessando esse vídeo agora e por cada uma que vai acessar depois, que seja abençoada, Senhor, que seja, Senhor, ó Deus, transformada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, a Tua palavra é alimento para nós. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Coisas meninas. que eu já aguentei da minha A ex-sogra. Fabi Vou pentear ontem meu falou, né, cabelo e eu Fabi, conto para a essa história. Eu gente, vi se uma a gente podia comentar alguma coisa sobre essa coisa de maldição hereditária, né? E ontem a gente leu, quando a gente leu lá o capítulo 23, né? Jesus fala lá com os escribas e fariseus, né? Falando assim que eles são hipócritas e tal. E Jesus fala lá assim, os seus pais mataram os profetas, né? Bem que vocês declaram que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas e tal, né? Então aí já fica sugerindo assim que há algo hereditário, né? Algo que passou aí dos pais para os filhos, né? E aí no final Jesus fala assim, geração perversa, né? E tal, essa geração. Então por isso que a gente achou importante assim falar sobre esse tema aqui, né? E assim a gente precisa ter um entendimento, né? Todos os dias ter um entendimento assim dessa obra do Senhor na nossa vida, do que o Senhor veio fazer. E, e aí esse tema aí, né, maldição hereditária, né? Como é que fica isso? A gente ouve tanto falar isso. A gente, muitas vezes, quando a gente está orando, a gente fala, né, Senhor, que seja quebrado toda maldição, toda cadeia. A gente faz muito isso, né? E a gente precisa ter um pouquinho de entendimento da palavra. Eu não tenho aqui um estudo profundo sobre isso, né? Teria que me debruçar mais tempo, assim, né? Ontem a gente também teve célula, então eu cheguei em casa tarde, hoje eu tenho que sair, então, mas assim, o que eu quis trazer aqui, que eu fiquei olhando, né, pesquisando agora aqui de manhã, os principais textos que falam sobre isso para a gente, né? E assim, tem textos, gente, que são poderosos, e eu queria, assim, que a gente pudesse, nesse tempo pouco que a gente tem, mas que a gente pudesse, assim, ler cada um deles. Isso vai ser muito importante, porque a Fabi falou, assim, da gente ter essa base bíblica, né?
qual é a base bíblica que a gente tem para esse assunto. E aí o importante vai ser a gente ler cada texto aqui, né? Então eu queria pedir a ajuda de vocês. Eu não sei se a Pri vai poder, mas pelo menos a Fabrícia aqui, se puder, me ajudar lendo alguns textos. Eu leio alguns e vocês leem alguns. Não, eu Pode posso ser? sim, eu só fui pegar um aquecedor, que eu tenho que deixar ele ligado antes. Então tá. São só alguns versículos. Oi, Ju, bom dia. Bom dia. Oi, Jô, bom dia. Bom dia. Gente, ontem eu comi um bolo maravilhoso, hein? E, gente, Maravilhoso um bolo que eu comi ontem. maravilhosa. A Jo, ela é assim, ela tem umas mãos poderosas, docinhos, salgadinhos, os bolos dela são top. Aí, gente, ó, quando vocês precisarem de alguém, a Jo é assim, né? Meninas, então eu queria assim falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre existe maldição hereditária? O que vocês acham? Existe. Existe muito, né? tem que fazer um quebrantamento muito grande. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olha só, o primeiro texto aqui que eu queria, gente, esse eu vou ler porque eu vou pular assim, porque é um texto muito grande, né? Mas para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Existe essa maldição hereditária? Então, assim, Deuteronômio, que é um dos livros assim lá da lei, né, do Velho Testamento, no capítulo 28, ele tira o capítulo 28 inteiro aqui, né? Esse é um livro escrito por Moisés, e ele vai falar aqui sobre bênçãos e maldição. E eu vou começar lendo, mas eu não vou ler todo, porque é o capítulo inteiro, né? São muitos versículos, são 68 versículos, então não dá para a gente ler tudo. Então eu vou só saltear aqui mais ou menos, ler um pouquinho, e depois eu vou pedindo vocês para ler os outros textos. E ele começa falando assim, né? As bênçãos decorrentes da obediência, né? Do versículo 1 até o versículo 14, ele vai falar sobre as bênçãos. Depois, do 13 até o final, vai falar sobre maldição. Então, assim, olha como que isso é importante. Ele fala: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ele está falando isso para Israel, né? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí ele começa: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Né? O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dará o Senhor teu Deus. Vou ler só até aqui, porque ele continua falando de bênçãos aqui, mas aqui a gente já vê assim, bênçãos. Ele fala de bênçãos para a família, ele fala de bênçãos de provisão, de celeiro, ele fala de bênçãos na guerra, porque ele fala contra os inimigos serão abençoados. Então, assim, é um texto rico. O finalzinho aqui no versículo 14 vai falar: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Então, assim, o Senhor fala que nós somos abençoados se nós obedecermos ao Senhor, né? Formos obedientes, essas bênçãos vêm sobre a nossa vida. E a partir aqui do 15, ele começa a falar os castigos da desobediência, quer dizer, uma maldição de desobedecer. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que as bênçãos estão ligadas à obediência ao Senhor. Né? A gente já começa vendo aí. E existem os castigos, maldições estão ligadas também à desobediência. E aí ele fala assim: se, porém, que não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí ele fala: maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres.
O Senhor mandará sobre ti maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Olha só, gente, aí ele fala que o capítulo inteiro sobre várias maldições decorrentes da desobediência. Assim como o Senhor fala, bendito serás no teu campo, bendito serás os teus celeiros, bendito serão as tuas crias, as tuas vacas, os teus filhos, tu vais ser bem-sucedido na guerra. O Senhor também fala aqui que maldito serás no campo, maldito o cesto da tua amassadeira, quer dizer, aquilo que você produzir, né? Nas guerras, o inimigo vai vir contra ti. Então, assim, a gente vê que existe esse princípio, sim, de bênçãos e maldição. A Bíblia é muito clara aqui a respeito disso. Agora, gente, aí é que está. Deuteronômio fala isso, né? E assim, Êxodo 25, queria que a gente lesse esse texto aqui. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Alguém podia abrir para mim? Peraí. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. 25. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Tá. Quer que eu leia? Pode ler. Não te encurvarás a elas e nem as servirá, porque eu, o seu Senhor, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quer que continue? Pode continuar. E faço misericórdia em milagres aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quer que continue? Amém. Pode ler só até aí, só. Gente, então, olha só, está muito claro na Bíblia que existe maldição hereditária. Aqui em Deuteronômio fala isso, em Êxodo, né, o Senhor fala que visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas que ele também faz misericórdia através daqueles que obedecem, né? E aí é que a gente vai entrar. Quando a gente, eu vi até alguém comentou sobre isso aqui, quando a gente vai ao médico, o que o médico pergunta assim? Ah, você está com a pressão alta, né? Ele fala assim, teus pais tinham pressão alta? Tinha alguém na família que era diabético? Teve alguém na família que teve uma incidência de câncer? Um avô, uma avó, a mãe, o pai, tem alguém na família? Então, isso significa o quê? Que aquilo que se a genética, né, se no nosso corpo existe algo que a gente pode herdar, né, existe essa herança genética aí que a gente herda, tanto é que a nossa cor, né, o cabelo, a cor dos olhos, o formato do nosso corpo, tudo isso é herança genética. Então também existe uma herança espiritual. Né? Claro, assim, isso fica claro, assim, hoje em dia a gente vê sobre padrões de comportamento, né? Às vezes a gente vê muito os pais que agem de uma forma, os filhos vão agir. Se os pais são desonestos, né? Se são pessoas mentirosas, muitas vezes os filhos também vão ser, né? A gente vê esse padrão, essa repetição de comportamento. E, assim, os erros dos pecados dos pais afetam os filhos, sim. O Romanos, capítulo 5, vai falar assim, que a morte passou a todos os homens. Né? Adão pecou, nós lemos isso aqui, comentamos isso aqui esses dias, Adão pecou e a morte passou a todos os homens. Então, assim, é claro isso, é fato que existe essa herança hereditária, né? Agora, gente, tem uma coisa assim, muito importante, que é o mais importante para todos nós, né? Que Cristo fez novas todas as coisas. E aí eu queria que a gente lesse. Queria se a Fabrícia pudesse abrir para a gente, tem 3 textos aqui assim, poderosos para a gente em relação a isso. O que a gente está pensando, né? Que existe uma maldição hereditária, então o pecado dos pais podem cair sobre os filhos no sentido assim de
continuar, dar continuidade num tipo de padrão. Então, se os pais pecam, se os pais erram, né, os filhos podem acabar herdando aquilo, assim como as bênçãos também, a gente vê isso, né? Agora, também existe um comportamento, um padrão aí que pode ser quebrado, né? E como que a gente vai quebrar isso? Aí eu queria que a gente lesse esses três textos aqui. Fabrícia, pode abrir para a gente 2 Coríntios 5,17. Não sei se é segunda ou se é primeira. Estou na dúvida aqui. Deixa eu só conferir aqui se é 1 Coríntios ou se é segunda. 5,17. Acho que é segunda mesmo. A Priscila abre, então, Romanos 8,1. E, Jô, tu pode abrir algum texto? Tu está fazendo alguma coisa? Não tem problema não. Eu abro lá, então, que é 1 João 5,18. Vamos ler esses três textos. 2 Coríntios 5,17, Romanos 8,1, e a gente vai ler 1 João 5,18. Pode ler o primeiro texto, quem está, por favor. E 2 assim, se Coríntios. alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Primeiro texto aí, gente, poderoso em relação a isso. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Cristo se fez maldito no nosso lugar. Ele foi pendurado no madeiro. A Bíblia fala que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Existe um texto que fala sobre isso. Mas, assim, que se nós estivermos em Cristo, toda maldição que está sobre nós pode ser cancelada se nós estivermos em Cristo. Aqui fala assim, nova criatura eis que tudo se fez novo. Esses dias eu acho que a gente comentou isso aqui sobre regeneração, né? A gente falou sobre restaurar, sobre assim, né? Algo está quebrado e a gente vai lá e restaura, a gente cola de novo, a gente pinta de novo, a gente faz uma restauração. Mas Cristo nos regenerou, quer dizer, Ele nos deu uma nova geração, uma geração espiritual nova. E assim, o que eu quero dizer aqui para a gente? É claro, gente, que nós estamos aqui nesse corpo, o nosso corpo é fadado ao pecado, né? A nossa carne está debaixo aí de uma lei do pecado, mas assim, o que Cristo veio fazer? Ele veio nos colocar debaixo da lei do Espírito de vida, né? Assim, a nossa carne ela não se converte, né? Só no fim de todas as coisas, quando nós formos assim realmente, né, a nossa redenção final, quando Cristo voltar, é que a gente vai receber um corpo glorificado. A Ju comentou isso aqui esses dias, né? Sobre o corpo glorificado. Então tudo vai ser restaurado, realmente regenerado, né? A nossa carne. Mas enquanto a gente está aqui, a gente está debaixo da servidão dessa carne, vamos dizer assim, né? Somos escravos aqui por causa dessa carne. Mas o nosso espírito já foi liberto. Nós somos novas criaturas. Nós já fomos, quando nós nascemos de novo, nós somos regenerados, quer dizer, recebemos uma nova geração, que é de Deus. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vem habitar em nós para fazer com que a gente não esteja mais debaixo dessa lei do pecado. Por isso que a gente fala tanto de que a gente precisa mortificar a nossa carne, né? Que a nossa carne luta contra o espírito, né? Então a gente precisa mortificar a nossa carne. E assim, só através do Espírito Santo é que nós recebemos essa nova geração e nós podemos ter poder sobre o pecado não dominar mais a gente. A gente está debaixo desse corpo, dessa carne, que é fadada ao pecado, mas nós podemos hoje ter autoridade, ter poder sobre o pecado, né, em nós, por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vem trazer essa novidade de vida. O Espírito Santo é como se fosse a nova geração de Deus em nós, né? Essa nova genética de Deus em nós é através do Espírito Santo. Só que isso vai ser assim completo, final, né? Quando a nossa redenção final, quando Jesus voltar. Mas então nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. E vamos seguir lá com outro texto, Romanos 8:1. Pode ler, por favor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, gente, que maravilhoso esse texto. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a maldição que lá em que Deuteronômio fala, essa maldição que estava sobre nós, já não tem mais, já não existe mais essa condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia é muito clara sobre isso. Nós estamos andando em novidade de vida, nós estamos em Cristo, então nós já não somos mais condenados. Então essa maldição já não nos alcança mais, porque nós estamos em Cristo. E aí eu queria ler um terceiro texto aqui que é muito poderoso também, gente. Olha só, 1 João, capítulo 5, versículo 18. É 18, deixa eu ver se é o 18 que fala assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. É isso que a Bíblia diz. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, mas aquele que está em Cristo, o maligno não tem autorização para tocar. Gente, então esses 3 textos são assim claros, poderosos e são assim, são 3 textos aqui do Novo Testamento. São 3 textos aqui que foram escritos para a Igreja de Cristo, depois que Cristo veio à Terra, porque a gente leu aqui em Deuteronômio, né? Era no Velho Testamento ainda. E a gente está lendo aqui 3 textos assim que são do Novo Testamento, que são debaixo da lei de Cristo, né? São 3 textos de instrução para a igreja. E esse último fala aqui que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, não tem autoridade sobre nós. E aí, gente, assim, é muito claro, é muito bom a gente ter isso aqui, porque assim são as escrituras, né? A palavra de Deus que está declarando isso. E aí a gente conversar um pouquinho aqui. Então, como é que fica isso, né? Da maldição, né? Tinha maldição hereditária, ela existe, ela realmente existe, mas os textos falam que nós não estamos sujeitos mais a isso, porque Cristo se fez maldito no nosso lugar. Ele sofreu toda a condenação do pecado no nosso lugar. E assim, se nós nos convertemos, nós cancelamos. Se nós nos arrependemos, se nós somos nova criatura, se nós nascemos de novo, nós nos arrependemos do nosso pecado, nós cancelamos toda essa maldição, né? É cancelada essa maldição sobre a nossa vida. E aí, o que a gente vai dizer? Poxa, mas a gente tem a herança dos nossos pais, né? Tem a herança, né, dos nossos pais que erraram e pode ter havido alguma coisa. Como que a gente vai fazer? Gente, o caminho é o arrependimento. O caminho é essa conversão ao Senhor. Não há como o diabo ter autorização sobre nós. O que a palavra diz assim? O que nós lemos lá esses dias? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Através do Evangelho, nós falamos que o Evangelho é a chave que liga o reino dos céus ao reino, né, da terra. Então, assim, através do Evangelho, através da conversão, as portas do inferno não podem prevalecer sobre nós. E aí, essa coisa de quebra de maldição, né? Será que a gente precisa disso? Fazer um ritual, ir lá, né? Descobrir qual é a fonte, né? De como a gente foi amaldiçoado, como foi que os nossos pais fizeram aliança. Será que a gente precisa de fazer um ritual? Não, não precisamos fazer esse tipo de ritual. De ir lá atrás, de voltar, de regressão. Isso daí não tem na Bíblia. Onde é que está no Novo Testamento, ou mesmo no Velho Testamento, que a gente precisa fazer um ritual de quebra de maldição, de fazer uma regressão, de entrar novamente no ventre da mãe, né, aparentemente, espiritualmente, fazer isso e quebrar todas as cadeias. Não, a Bíblia não dá base para isso. Não tem base bíblica, não tem um texto sequer na Bíblia que nos indique que a gente precisa fazer isso. O que a Bíblia fala é que a gente precisa se converter.
que a gente precisa nascer de novo. E aí a maldição é quebrada sobre nós. Não estou dizendo que a gente não vai orar, que a gente vai rejeitar, né? Porque às vezes assim os nossos pais, como a gente falou, ou mesmo nós fizemos alguma aliança, né? E no momento em que a gente se entrega a Cristo, a gente rejeita tudo isso, né? No nome de Jesus. Mas assim, o que vai fazer eficácia na nossa vida é se a gente realmente nasceu de novo, se todos os dias a gente praticar, a gente desenvolver, né, esse processo aí de santificação da nossa vida, né, de transformação da nossa vida, a gente renovar a nossa mente, a gente fazer a nossa devoção ao Senhor, né, de adoração só a Ele, a gente fazer uma aliança só com o Senhor e praticar a palavra de Deus. É isso que vai trazer essa mudança nas nossas vidas, que vai demonstrar que nós realmente nascemos de novo. Mas a gente não precisa fazer quebra de maldição, né? Isso não tem base bíblica, não tem. E como a gente falou assim, a morte passou a todos os homens, né, através de Adão, mas a vida passou a todos os homens através do sacrifício de Jesus. Nós, os que cremos, a partir do momento em que a gente crê em Jesus como Senhor e Salvador, a vida passou para nós. Agora, o que pode acontecer? Lógico que a gente tem, vamos dizer, nós nos convertemos, e tem alguém dentro da nossa casa, da nossa família que não se converteu, e essa pessoa pode estar sujeita aí a maldições, né? A ser inflamado pelo maligno, né? Mas assim, quem vai santificar, quem vai fazer a mudança, quem vai cancelar ali na sua casa, a partir da sua geração, é você que se converteu. E o que acontece é que, assim, existem hierarquias de demônios, né? Eles são territorialistas, isso a gente sabe que existe, e isso tem base bíblica, de que, assim como existem hierarquias de anjos, né? Existem certos anjos para guerrear certas guerras, existem anjos que são da adoração, existem anjos que são para guardar as pessoas. Então, assim, isso a Bíblia fala sobre isso. Então, existem demônios também, que tem essa hierarquia, tem uns demônios vamos dizer assim, de patentes mais altas, né? Certos tipos de demônios que cobrem certas áreas e tal. Então, assim, tem demônios territorialistas que eles ficam rondando muitas vezes as casas das pessoas, as famílias, as situações, né, para tentar oprimir. E às vezes, quando ele oprime alguém dentro da sua casa, é claro que você vai ser, de certa forma, afetado, mas afetado externamente. O maligno não pode te tocar, ele não pode entrar no seu corpo, entrar na tua vida. Então, assim, crente endemoniado não existe. Crente de verdade que nasceu de novo, não. Porque o Espírito Santo habita nessa pessoa. E onde o Espírito Santo habita, não pode haver a habitação de outro espírito. Então, assim, muitas vezes o maligno vai tentar te atormentar. O que a Bíblia fala? Que o diabo anda ao derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Então, assim, o maligno, o inimigo, ele anda ao derredor, né? Buscando uma oportunidade, né? E lógico, o que dá brecha? Como a gente leu aqui em Deuteronômio, a obediência vai trazer as bênçãos, a desobediência traz a maldição. Então, se você for um cristão e que começa a desobedecer ao Senhor, você é um cristão que não se enche do Espírito Santo, né? Você é um cristão que dá brecha, abre portas o tempo todo, o maligno vai ficar tentando, como ele está ao redor, ele vai ficar tentando entrar o mais próximo da sua vida possível para te atormentar, né? Para estar sobre a sua vida. E muitas vezes, através de alguém que você ama, através de alguém da sua casa, ele vai tentar fazer isso. Mas, assim, ele não tem autorização para te tocar. Assim, o que a gente tem textos bíblicos, né? Esses dias eu estava conversando com meu marido e falando assim, até quando um cristão morre, né? O diabo talvez queira tentar, né, tocar no corpo, né? Porque existe muito isso, né? As pessoas, né? O maligno tentando usar as pessoas mortas para falar, né? Com outros, né? Tentando enganar, né? Ludibriar as pessoas, né? E a gente se lembra assim do caso de Moisés, que Moisés, quando Moisés morreu, a Bíblia fala que não se achou onde Moisés tinha sido enterrado, e
e teve um demônio que queria lutar pelo corpo de Moisés, né? E veio um anjo, havia um anjo que estava protegendo o corpo de Moisés, e esse anjo viu que esse demônio que estava tentando lutar pelo corpo de Moisés era de uma patente mais alta do que ele, e que o anjo disse para o demônio: o Senhor te repreenda. Porque o demônio, o anjo viu que aquele demônio tinha uma hereditariedade maior, né? Era de uma hierarquia maior que a dele, e ele não ousou repreender aquele demônio, mas ele disse: o Senhor te repreenda. E assim, o anjo cobriu o corpo de Moisés, o anjo protegeu o corpo de Moisés. Então, nem o corpo morto os demônios têm autoridade para tocar, a não ser que o Senhor permita. E eles estão todos debaixo, encerrados debaixo do poder do sangue do Cordeiro. Então, assim, nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Isso, assim, é muito importante a gente falar aqui. Existe maldição hereditária? Sim, existe. Nós podemos atrair, né, maldição sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração, né? Isso pode ser cobrado deles, sim, mas se nós estivermos em Cristo, quando nós nos convertemos, nascemos de novo, isso é cancelado em Cristo. Cristo faz essa obra de regeneração nossa, né? Nós recebemos uma nova geração, um novo Espírito, que é o Espírito Santo que habita em nós. E nós podemos cancelar a partir daí, a partir então da nossa obediência, nós podemos abençoar os nossos filhos, a nossa geração ser abençoada. Então, a gente não tem que ficar debaixo desse jugo de que eu estou debaixo de uma maldição hereditária porque os meus pais pecaram, porque os meus pais erraram, porque os meus pais desobedeceram. Isso acontece, sim, com certeza, mas a partir do momento que você se converteu, você está cancelando isso em nome de Jesus. E eu queria assim, ler mais um texto, gente, que é Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 a 32. Olha só o que lá no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel fala. Deixa eu ler aqui para vocês. Fala assim, Ezequiel 18, a partir de 30 a 32. O que ele disse assim? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será por tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que vós transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrerias, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, o Senhor, aqui, ele está falando sobre essa transgressão, e ele falou assim: por que vocês morreriam? Por que vocês morreriam? Se vocês se converter, vocês vão viver. Aí ele fala: portanto, convertei-vos e vivei. Na nossa conversão está a nossa salvação. Na nossa conversão, no novo nascimento, está a quebra de maldição sobre nós. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E que bênção quando nós podemos, através da nossa obediência ao Senhor, nós abençoarmos toda a nossa geração. Tudo que a partir de nós que se fez novo em Cristo é abençoado. Nós somos abençoados em Cristo. Então, toda maldição é passada, toda maldição é quebrada. A gente não precisa fazer nenhum ritual. O ritual foi feito na cruz do Calvário, quando o sangue de Cristo foi derramado. Ele se fez maldito por nós. É assim que a Bíblia diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E ele se fez maldição em nosso lugar, para que a gente viva em novidade de vida. E o que eu estou reafirmando aqui não há opressão maligna, não há os demônios rondando a nossa casa assim, eles andam ao redor, eles ficam tentando procurar uma brecha, só que cabe a nós, né,
com uma vida de santidade, uma vida de devoção, de obediência à palavra do Senhor, afastar o maligno da nossa casa. Como é que a gente afasta, né? Não é só repreendendo com a nossa boca, com a nossa oração, mas assim, vivendo uma vida de prática de obediência à palavra de Deus. E isso vai afastar o maligno, isso vai evitar de darmos brecha. Se nós somos cristãos e a gente vive no pecado, a gente vive recorrentemente no pecado, pecando o tempo todo, a gente vive desobedecendo, a gente vive permitindo que obras malignas entrem na nossa casa, né? O diabo vai encontrar brecha, desse derredor ele vai encontrando brecha para atingir a nossa vida, com certeza. Mas nós clamamos pelo sangue do Cordeiro, e nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, isso tudo é quebrado, em nome de Jesus. E eu queria que alguém pudesse ler mais um versículo para mim. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. Eu leio Apocalipse, Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. versículo 3. 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Até aí? Amém. Até aí. Olha só, Apocalipse fala sobre essa redenção total, né? Esse lugar onde nós estaremos no Senhor, e ele fala assim, ali, lê de novo, por favor, Priscila, ali não haverá mais... Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus Olha só, servos servirão. ali naquele lugar, em Deus, na nossa redenção final, não haverá mais maldição, né? A nossa maldição total, ela vai desaparecer. A nossa redenção vai estar finalizada quando o Senhor voltar e nós estaremos com Ele. E aí não haverá mais maldição. Infelizmente, é triste a gente dizer isso, mas o inferno existe e ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá tristeza. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, meninas, assim, que a gente precisa ter muito claro, é que, assim, a imagem que a gente tem do inferno é do diabo sentado no trono com um tridente, né, com um caldeirão quente, né, esperando as pessoas chegarem lá, né, para ele atormentar as pessoas eternamente. Mas assim, vou declarar isso para vocês em nome de Jesus: o diabo não vai ter trono no inferno. Ele não vai reinar em lugar nenhum. Ele, enquanto ele está aqui na Terra, né, ele está aí nos ares, né, a Bíblia fala isso, né, sobre as regiões celestes, onde ele habita e ele tem um domínio ainda, né? Ele lança maldição sobre nós, sobre as pessoas, só que se a gente se converter, isso é quebrado. Mas assim, lá no inferno ele não vai ter trono, ele vai ser julgado e ele vai ser condenado e ele vai sofrer toda a maldição. E assim, é evidente que o que ele mais quer é levar quantos ele puder a estarem com ele, mas ele não é ele que vai ter o poder, não é ele que tem o poder de condenar o homem, não é ele. O que condena o homem é o pecado, infelizmente. O que condena a nós é o pecado, e a gente se afastar do Senhor, e a gente não se converter. Mas o diabo não vai ter poder, ele não vai ter esse domínio, ele não vai estar sentado no trono. Ele vai ser subjugado, ele e todos os seus anjos, né? E aqui fala que, ao contrário, né? Aqueles que estiverem em Cristo, nessa redenção final, quando Cristo voltar, que ali não haverá mais maldição. O que a Bíblia fala? Não haverá choro, nem ranger de dentes, não haverá tristeza, não haverá lágrimas, não haverá dor. Então, não haverá maldição nenhuma para nós que estamos em Cristo. E isso ficou claro, meninas, para vocês? Aquele que está em Cristo é nova criatura, né? João fala que todo que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, sabe? Nenhuma condenação há, Romanos fala isso, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se nós nos convertemos, se nós aceitamos Jesus, não há maldição, nós cancelamos a maldição.
A maldição é cancelada aí. E a partir de nós, a nossa geração pode ser abençoada. É evidente, existem vários textos aqui que, assim, se os pais desobedeceram e o filho obedecer, então é o que acontece. Vamos dizer assim que os pais estiveram aí debaixo de uma maldição, não aceitaram Jesus, mas tem um da casa, um filho que se converte, essa maldição dos pais não vai ser visitada nos filhos. Agora, se também é o contrário, né? Se alguém começa desobedecendo, né? Essa maldição sim vai passar a todos os outros, assim como a gente viu aqui na genética. Mas a nossa posição, o nosso chamado do Senhor para nós é que a gente cancele, né, todo o escrito de dívida, né, toda maldição que havia sobre a nossa casa, sobre a nossa família, seja cancelado através do nosso posicionamento nele. E a gente não precisa temer, sabe? Uma coisa que, assim, existem inimigos mais fortes do que nós, né? Os demônios são reais, eles existem, eles são poderosos, eles têm a hierarquia deles, né? Existem demônios nos ares, em regiões, existem sim para atormentar a nossa vida, sim, é verdade, mas o diabo não é mais poderoso do que Deus. Ele não é mais poderoso. E existem anjos, assim como existem hierarquia de demônios, né, para atuar em tantas regiões, nós podemos clamar pelo sangue do Cordeiro sobre nós e nós podemos clamar ao Senhor pelos anjos dele, que também têm hierarquia, que também são poderosos para derrotar esses inimigos. E o diabo, às vezes as pessoas pensam que o diabo tem o mesmo poder que Deus, né? Não, jamais, jamais, nenhum ser, nenhum outro Deus, né, com letra minúscula, que se nomeie, nenhum principado, nenhuma potestade tem mais poder do que o nosso Senhor. Sabe, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o que a Bíblia fala aqui? Que Jesus veio desfazer, né, toda a maldição, e Jesus veio derrotar o inimigo. Todo domínio, potestade, todo nome que se nomeia, estão debaixo da autoridade de Cristo. Cristo é superior a todas as coisas. A Bíblia fala assim que Cristo, ele desfez toda a maldição, ele toda a cédula contrária, ele triunfou na cruz sobre todo o maligno. A Bíblia fala isso lá em Colossenses, sabe, que ele despojou os principados e potestades, quer dizer, toda essa hierarquia, existem principados, né? Existem tronos de dominações malignas na região celestial, existem potestades que são demônios que atuam, né, nas cidades, atuam, né, nas casas, nas pessoas, só que a Bíblia fala que Cristo triunfou e que ele expôs a vergonha todos esses inimigos. Na cruz, Cristo venceu toda a hoste maligna. Cristo é superior a todos eles. Ele é poderoso. Gente, pensem nisso, assim, o nosso Cristo, o nosso Senhor, tem todo o poder. Toda a autoridade lhe foi dada, sabe? Jesus tinha toda a glória lá no céu. Jesus tem autoridade, foi-lhe conferido assim, exaltação dupla por Deus. Além dele ter se humilhado de toda a sua glória, ele se fez homem. Então, assim, ele duplamente foi exaltado. O que a Bíblia diz que Deus exaltou a Jesus soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é Senhor, e assim todos os demônios tremem por causa do nome de Jesus, os demônios tremem por causa do sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida. Então, assim, nessa manhã, eu queria assim declarar sobre você, que você pudesse assim se levantar com autoridade sobre a tua casa, sabe? Quando você vê algum tormento, algum demônio, né, tentando atormentar, que você se levantasse mesmo e dizer: eu não tenho poder, mas o meu Senhor tem, e eu estou debaixo da autoridade do nome de Cristo, por isso eu te rejeito, eu te repreendo, eu não quero você na minha casa, não quero você tocando na minha família, não quero você tocando nas minhas finanças, não quero você tocando nos meus filhos, porque eu tenho autoridade dada pelo Cordeiro. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu tenho autoridade para rejeitar, para repreender, e o sangue do Cordeiro nos protege, o Senhor nos guarda. Aqui a Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, o maligno não nos toca, e nós temos autoridade. Eu não estou dizendo, queridos, que a gente não vai sofrer perseguições, né? Que
que o diabo não vai ficar tentando, quando tenta contra alguém da nossa família, acaba nos afetando, mas assim, a gente precisa se levantar em autoridade, sabendo o que a palavra de Deus nos diz, né? Que o maligno não pode tocar a gente, que nós estamos em Cristo, que não há condenação sobre nós, e que nós temos autoridade sobre ele para repreendê-lo, sim, para rejeitar as suas obras, sim. E não ficar sofrendo com isso, achando que a gente, nossa, eu estou vivendo, olha, às vezes é uma questão de casamento, uma questão de finanças dentro de casa, eu estou sofrendo isso porque os meus pais, sim, ou às vezes os pais fizeram alianças erradas, né? Os pais deram brecha, os pais erraram, mas assim, você não precisa sofrer as consequências disso se você está em Cristo. Se você não estiver em Cristo, fatalmente você vai sofrer consequências, sim. Como eu falei aqui, assim como a genética, a gente passa uma coisa de geração a outra geração. Mas se eu obedeço ao Senhor, se eu me coloco debaixo, isso é interrompido automaticamente. Então, eu queria deixar essa boa nova para nós assim nessa manhã, que através do Evangelho, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor e contra a nossa casa, contra nós. Se nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, lá em Êxodo fala da saída do povo de Israel do Egito e o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que colocar no umbral da porta, né, sobre a porta da casa, o sangue, né, de um cordeiro morto, né? Isso indicava o sangue do cordeiro que está sobre a nossa casa. Então, assim, clame o sangue do cordeiro sobre as portas da tua casa. As portas ali vão falar sobre a entrada e a saída. As portas falam de autoridade, né, de autorização de entrada na sua vida. Então, assim, se o sangue do cordeiro está sobre a sua vida, ele é a autoridade sobre você. Então, que nessa manhã a gente possa se levantar com autoridade. Toda maldição é quebrada em Cristo. Existe maldição hereditária? Sim, existe. Existem anjos e demônios? Sim, existem. Mas existe um novo nascimento, existe redenção, existe salvação para nós em Cristo Jesus. Se nós estamos nele, nós somos nova criatura, essa maldição é quebrada. E a gente não precisa fazer nenhum ritual, né? Às vezes as pessoas se convertem e ficam fazendo rituais de voltar, né, para quebrar essas maldições. Mas não, a maldição é quebrada pelo sangue do Cordeiro sobre nós. Se nós nascemos de novo, tudo se faz novo. Amém? Então é isso que eu queria trazer para a gente nessa manhã, meninas. Que Deus nos abençoe, a gente precisa desse entendimento. Se ficou alguma dúvida, a gente volta no assunto, a gente pesquisa mais textos aqui, mas assim, eu quis trazer esses principais textos assim que falam sobre isso, para que a gente tivesse esclarecimento, né? E assim, não há um só texto aqui, pelo menos no Novo Testamento, ou mesmo no Velho Testamento, que fale que a gente tem que ir fazer rituais para quebrar a maldição. Isso, assim, eu não vou... Quem sou eu para criticar? Como eu falei, eu não sou uma teóloga, mas, assim, a Escritura é muito clara. E, às vezes, assim, há interpretações erradas sobre isso. Mas, assim, que as pessoas possam buscar na palavra, buscar aqui no texto o entendimento disso, né? Para que a gente possa viver livre, sabe? A gente não viver debaixo de um jugo. Amém? Vamos terminar? Vamos. Amanhã, então, a gente vai fazer 8h30, né, meninas? 8h30 de novo, né? A partir daí a gente vai estar fazendo esse horário, né? E queria, assim, que a gente orasse sobre isso e que a nossa mente estivesse firme no Senhor, né? E quanto mais a gente buscar entendimento nas Escrituras, mais a gente vai estar sendo liberto, né? O poder da palavra de Deus nos liberta, né? Para que a gente... É a renovação do nosso entendimento, para que a gente possa viver aí livre em obediência ao Senhor, né? Amém? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, que era tão viva e eficaz, Senhor, como ela diz dela mesma, que ela penetra, Senhor, no nosso interior, faz divisão entre alma e espírito. Senhor, esclarece todas as coisas, Senhor. Nós te louvamos porque a nós já foi aberto um novo e vivo caminho, Senhor, e nós podemos entrar por ele. Deus, confiadamente estar na Tua presença, Senhor.
E nós te agradecemos pela libertação que nós tivemos em Cristo Jesus. Nós somos livres do jugo do pecado, Senhor. Deus, aquilo que a lei apontava, Senhor, que nós tínhamos desobedecido e que nós não podíamos cumprir, obedecer à lei do Senhor por nós mesmos. O Teu Espírito Santo, Senhor, que é a lei do Espírito de vida, Senhor, nos faz livres, Senhor, e nós podemos hoje obedecer ao Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por isso, porque é nessa obediência que está a nossa salvação. Nessa obediência, Senhor, nós não somos condenados, Senhor. Nessa obediência não há maldição sobre a nossa vida. O Senhor já se fez maldito no nosso lugar. O Senhor foi pendurado no madeiro, Senhor, e sofreu toda a condenação que havia. E nós podemos declarar hoje, Senhor, nenhuma condenação há, Senhor, para nós que estamos em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigada por isso. Senhor, que na mente de cada um de nós, Senhor, que no nosso espírito, Senhor, nós possamos ter esse entendimento, Senhor, ó Deus, de que nós não somos amaldiçoados, Senhor, de que existe uma maldição hereditária, Senhor, ó Deus, que pode passar por gerações, sim, isso é verdade, Senhor, mas que em Cristo Jesus nós somos nova criatura, Senhor, que tudo se fez novo para nós. Muito obrigada por isso, Senhor, por ter nos livrado dessa condenação. Que o Senhor, Deus, dê a cada mulher que está aqui um entendimento claro a respeito disso, Senhor, para que cada mulher viva confiante, Senhor, possa andar livremente, Senhor, sabendo, Senhor, que tem o Senhor por retaguarda, que tem o Senhor, ó Deus, à sua frente, que tem o Senhor cobrindo a sua vida, Senhor, e o Senhor manda anjos ministradores, ó Deus, que vem ministrar a nosso respeito, que vem nos servir, e nós te louvamos por toda essa proteção do Senhor, por essa guarda do Senhor. Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude, para que nos dê um coração quebrantado e humilde diante de Ti, que a gente converta-se ao Senhor todos os dias, que a gente nos arrependa todos os dias dos nossos pecados, para que a gente nunca mais volte a estar debaixo do jugo da condenação, Senhor, mas que a gente possa chegar naquele último dia, o dia da redenção, Senhor, estarmos livres, estarmos na Tua presença, Senhor, para sempre, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes, nem dor, nem lágrimas, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, que o Senhor esclareça cada coisa no nosso coração, que nós possamos andar em novidade de vida, de acordo com a Tua vontade, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Fabi, te ajudou? Esclareceu? Muito, Rosane. Eu já tinha essa percepção, né? Mas eu queria texto bíblico, que eu fui confrontada e eu tenho a minha fé na palavra, mas eu tenho que mostrar na palavra o que está escrito. Isso foi excelente, porque eu vou poder mostrar ali na palavra, né? Do que eu creio. Era isso mesmo. Eu creio dessa forma que existe realmente a maldição, mas que em Cristo nós somos livres, né? Porque Ele levou sobre si, né, todas as nossas dores, as nossas enfermidades, as maldições, mas creio também que é necessário viver uma vida em Cristo para ser libertos, né? Não é apenas aceitar Jesus, porque a palavra de Deus diz também naquele que vem o Espírito Santo que habita em nós, né, e faz morada. Aí que o inimigo ele fica, né, e ele volta para ver se a casa está vazia ou não. Aí quer dizer, se a pessoa não estiver na presença do Senhor, ele volta com mais 7. Diz que o estado é pior, né? Então entende-se que é necessário não só aceitar Jesus, mas viver uma vida com o Espírito, para que quando o inimigo perceber, voltar, ele vai ver a casa cheia da presença do Senhor. E ele não tem legalidade, não tem poder em entrar, né? Em trazer mais 7, como diz a palavra. Amém, amém, exatamente, isso mesmo, Fabi. Amém, então, glória a Deus por isso. Em nós nos convertermos está a nossa salvação. E, meninas, eu declaro sobre vocês, em nome de Jesus, a bênção do Senhor. Né? Amém. Nenhuma condenação há sobre nós, né? E é isso. Amém. Amém. Depois, se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo os textos, né? Se vocês quiserem. Eu quero. Mas eu vou assistir de novo, que eu achei tão importante, eu vou anotar, mas se quiser botar, pode botar também pra gente, que eu não sei se todos vão conseguir, né? E eu achei muito bom, Rosane. Muito obrigada, tá?
Deus abençoe vocês, meninas. Deus Então, até abençoe, amanhã. meninas. Amanhã Beijo. também. 8h30, Tá então. um ótimo Até dia amanhã. para vocês. Ótimo Até dia, amanhã. gente. A paz, queridas. Paz. Muito obrigada. Tchau, meninas.